Então, bom dia. Hoje é o dia 14 de maio e nós vamos continuar a leitura da Humanidade no Limiar. Nós estamos na página, no meu livro 122, A Atividade do Sol. 127 no novo. Sim. E daí vamos fazer uma retrospectiva. Nós estamos naquele capítulo que fala dos processos planetários no cosmos e no homem. E aí a gente falou da última vez de Saturno e da Lua, e hoje a gente vai fazer essa retrospectiva sobre Júpiter e Mercúrio como planetas complementares, opostos, vamos dizer assim, onde Júpiter é o plasmador do cosmo, né? Ele sempre está ligado a essa questão da forma, de leis que são mais rígidas, da simetria. Ele é o escultor, né, da estrutura dos órgãos. E ele termina no fígado. O metal dele é o estanho, e ele que plastifica, vamos dizer assim, os músculos e os órgãos, né? E ele também está relacionado com o movimento muscular. Ele tem a ver com organização, ele tem a ver com estrutura, com forma. Em contrapartida, Mercúrio é o que está relacionado ao movimento, né? O tempo todo relacionado a movimento, a novas possibilidades. Ele coloca tudo em fluxo, né? Que mais? Ele é o Deus dos comerciantes e dos ladrões, porque nessa tentativa de colocar tudo em movimento, onde nada vai ficar parado, nenhum recurso fica estagnado. Mas é um movimento, muitas vezes, sem direção, né? Então, ele está relacionado à assimetria e ao caos, né? Ele está relacionado, então, o órgão é o pulmão, termina lá no pulmão, e o elemento é o mercúrio, o metal é o mercúrio. E também ele traz a possibilidade desse encontro dessas forças, trazendo a cura, possibilidade da saúde, né, através do encontro das forças. Tudo bem, Júpiter e Mercúrio? Daí a gente tem Marte e Vênus como outros opostos complementares. Então a gente tem em Marte como se fosse essa força que coloca tudo em ação. Tem uma ação sempre por detrás da força marciana. Uma ação que leva para o mundo, né? É uma força que está ligada ao ferro. O ferro, que é esse elemento do sangue, que tem essa força do eu bastante forte. Não só o movimento e a atividade, mas também a palavra, como essa força dentro de cada homem. Então, ele, é, ele traz essa característica, então, do ferro, ele traz como órgão a vesícula, tá? E Vênus, como oposto complementar, se Marte fala, Vênus é aquela que ouve, é aquela que cria um ambiente para que a alma possa se manifestar, né? Então, Vênus, deixa eu ver mais dela, ela tem essa característica de preparar o ambiente para que tudo aconteça. Então, ela termina o órgão de Vênus são os rins, e que a gente viu que isso tem um reflexo no olhar. E daí eu me lembrei
que na antroposofia se estuda a irradiação renal alta e baixa, né? Que tem a ver com essa característica venusiana. Essa irradiação renal é quando a pessoa está muito para fora, e a baixa é quando ela tem esse aspecto mais. Ela é mais lenta, tem uma certa apatia, e isso tem a ver com o processo venusiano, com os rins, né? E o olhar fica turvo. Quando a irradiação renal fica um olhar mais turvo, mais apagado, né? Então, acho que foi isso que a gente leu bem rapidamente, porque isso requer um estudo bastante aprofundado, isso tem consequências na nossa saúde, né? Na saúde e na doença, vamos dizer assim. Então, vale um estudo bastante aprofundado, mas que não é o caso aqui. E aí a gente começa aqui na atividade do Sol. Posso ler? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, vou ler. No meio, entre esses três pares de forças opostas, está o processo do Sol. Sempre que Saturno e Lua, Júpiter e Mercúrio, Marte e Vênus estão em equilíbrio, não num equilíbrio morto, mas numa inter-relação viva, a atividade solar está presente. Os arquétipos da atividade solar são a diástole e a sístole, expansão no espaço e contração em um ponto. Essa expansão e contração, entretanto, não são processos radiais, mas espiralados. O movimento do centro à periferia ocorre em toda a extensão das espirais. A orientação básica é em direção ao infinito. Nós estamos lendo a atividade do Sol, Ana Rita. Na contração vinda da periferia, no entanto, o movimento é a partir de cada espiral estreita em direção ao centro. O centro é o ponto básico de orientação. Os leitores que já experimentaram fazer euritmia podem compreender o que significa esse tipo de orientação. Lá no rodapé está escrito assim: em fotos meteorológicas via satélites, pode-se ver o movimento espiralado do fluxo aéreo em direção ao centro de uma depressão, ao passo que um fluxo fora da área de alta pressão se movimenta numa espiral que se amplia. Assim, o Sol tem ação dual. Primeiro, convergindo para o centro, e depois abrindo-se para o infinito. Podemos também denominar essas atividades como sol de inverno e sol de verão, ou sol noturno e sol diurno. Esse ritmo solar pode ser visto de forma particularmente bela na circulação sanguínea, quando o sangue se move do coração à periferia do corpo, sendo aí atomizado em finíssimos capilares. Ele deixa o coração num grande arco, rumo à periferia. Ao retornar, flui lentamente, depois mais e mais rapidamente até chegar ao coração. O sangue entra nesse órgão em redemoinho, através de uma válvula na câmara direita. Na chamada pequena circulação, ocorre o mesmo processo, no qual o sangue flui aos capilares dos sacos de ar, pulmões. O volume de sangue num coração comum de 35 centímetros cúbicos espalha-se por uma superfície de aproximadamente 120 metros quadrados nos sacos de ar, uma área de 10 por 12 metros. Aí entra em contato com o ar. O sangue, pois, encontra alternadamente o mundo exterior, nos pulmões, e o mundo interior, no corpo.
Alternadamente, o ritmo solar condensa o cosmo em substância e novamente transforma a substância em qualidade cósmica. A atividade fisiológica solar manifesta-se na alma sob forma de atividades anímicas introvertidas e extrovertidas. O ser humano solar irradia para a alma luz e calor, dirigindo-se alternadamente a si próprio e ao mundo. Essa respiração vital leva à conversação na polaridade entre Marte e Vênus, ao processo de conhecimento na polaridade entre Mercúrio, sempre presente em qualquer lugar, e Júpiter, criador de ordem, e à encarnação na polaridade entre a realização espiritual de Saturno e as forças receptivas e reflexivas da Lua. O ser humano solar atua na vida social, reconciliando oposições, irradiando calor e trazendo luz por meio do entendimento. O órgão do Sol é o coração ou o pulmão? Fiquei na dúvida. Coração, coração. Pulmão é Mercúrio. E aqui ele faz a explicação da pequena e grande circulação, né? E daí o que isso tem a ver com o ser humano. Como é que o Sol, o tipo solar, atua no ser humano. E aí ele faz um resumo. A atividade dos planetas pode ser resumida como segue. Saturno 1. A partir da distância cósmica, o espírito trabalha no interior, adensando-se para uma impressão no físico, um processo que leva à cristalização. Na alma é o investigador. Júpiter 1. As forças de Júpiter trabalham ao redor da rigidez da forma espiritual, modelando-a com beleza plástica, conforme o padrão superior. Na alma é o pensador. Marte 1. Cria a força localizada no espaço e vem a ser visível na evolução. Na alma é o organizador. Essas três forças juntas propiciam a encarnação do organismo vivo. Esses grandes arquétipos gostariam de colocar-se diretamente no mundo sem os obstáculos das circunstâncias terrenas. Mas o mundo responde, recebe e cuida amorosamente do que vem de cima, encontrando essas forças em seus opostos e elevando-as. Vênus 1. Abre as forças etéricas formativas como um cálice e nutre aquilo que Marte impulsiona para o espaço. Na alma, o cuidador. Mercúrio coloca o fluido vivo do mundo em movimento, adaptando-o às circunstâncias terrenas e dando mobilidade às formas de Júpiter. Na alma, o inovador. Lua 1. Rege tanto a reprodução em pequena escala, divisão celular, como em larga escala, a procriação. Visa a criação do caos, tanto em pequeno como em larga escala. Nessas dimensões, as forças de Saturno podem ser impressas em cada célula, expressando o princípio espiritual. Na alma, a Lua é o conservador. Juntos, planetas interiores e exteriores resultam nos organismos superior e inferior. A força motriz por meio da qual essas forças planetárias vêm intimidar cooperação é a sístole, força de contração do Sol. Esse é o caminho do homem antes do nascimento, e a primavera e o verão para o mundo vegetal. No entanto, no cosmo, não existe apenas crescimento e proliferação.
mas também endurecimento e cristalização. Assim, as forças planetárias também se dispersam por meio da diástole, a força expansiva do Sol. É o caminho do homem após a morte, a jornada de sua alma através das esferas planetárias. Para as plantas, corresponde ao outono e ao inverno. Em grande escala, o processo de morrer é dependente do tempo, mas em pequena escala, vida e morte alternam-se continuamente. Uma célula ou um órgão deve morrer para permitir que o outro se desenvolva. Alana, Bom dia. Então, o Sol traz esse movimento, seria? Porque tem as polaridades, os planetas que nos ajudam nesse crescimento como ser, não é? Né? O que traz esse movimento é o Sol? o Sol que faz essa harmonia entre todos os planetas, Tá, ele equilibra as polaridades. obrigada. A vida é um processo contínuo de declínio e crescimento. Verdadeiramente, as forças escarnatórias são tão valiosas para o organismo quanto as forças de crescimento. E daí vocês têm aí Saturno, tem um esquema, né? Embaixo está a Terra, como resistência. Depois, logo aqui em cima tem Saturno, que de um lado fala semente espiritual que encarna o investigador. A experiência terrena é sacrificada para o retorno do espírito. Então, é como se fosse a encarnação e a excarnação. Esse esquema está mostrando. Depois, Júpiter, logo abaixo. Plasticidade da forma na beleza, o pensador. E na excarnação, o gestual pleno da alma, ou seja, as artes. Mercúrio, atividade dirigida. Mundo interior se manifesta, o organizador. Marte, né? É Marte, né? Marte, eu falei o quê? Mercúrio, você falou. Desculpe, é Marte. Então a gente falou de Saturno, Júpiter e o terceiro aqui é Marte. Atividade dirigida, mundo interior se manifesta, o organizador. E na subida, força ordenadora mediante poder sobre o mundo. Sol, doação de luz e calor na esfera social, o equilibrado. Vontade de escarnar para a esfera espiritual. Vênus, nutrição celular oculta, o cuidador. Excreção, discriminação do essencial. Mercúrio, atividade contínua não dirigida, o inovador. Encontro, criação de algo novo. Lua, divisão celular repetitiva, o conservador. Diferenciação celular, o intelecto. Os processos encarnatórios das forças planetárias são ativos particularmente no período embrionário e da primeira infância até a puberdade. A fase posterior, Rudolf Steiner chamou de maturidade terrena. Somente durante a puberdade é que a encarnação anímica consciente encontra a resistência da Terra. A predominância dessa resistência provoca a metamorfose das forças de encarnação em processo escarnatório. Esse é o processo do tornar-se maduro, que começa durante a puberdade e vai se consolidando ao longo da vida. Isso ocorre porque cada tipo de caráter planetário
tem um duplo aspecto. Na trajetória através do mundo planetário, após a vivência da meia-noite cósmica, a alma permanece um certo tempo em cada esfera planetária. A duração dessa permanência depende da capacidade determinada karmicamente de afinidade com a qualidade planetária em questão. Alguém que fique na esfera de Júpiter por um longo tempo e seja permeado inteiramente dessa qualidade, terá na vida terrena capacidade de pensamento. Outros que passarem por essa esfera meio adormecidos terão mais tarde pouca tendência à vida do pensar. E assim prossegue em todas as esferas planetárias. Nossa mais longa jornada antes do nascimento é pela esfera solar. Aí nós criamos o esboço para o nosso coração físico, com seu ritmo individual próprio, e a capacidade para trabalhar na vida com uma disposição solar. A metamorfose das qualidades planetárias encarnatórias em qualidades excarnatórias pode realizar-se plenamente ou de maneira parcial. Quando a metamorfose é insuficiente ou breve demais, ocorrem síndromes físicas que podem, por sua vez, ocasionar distúrbios orgânicos. Na segunda parte desse livro, aprofundaremos esse assunto. A metamorfose das qualidades 1 em qualidades 2 será caracterizada concisamente a seguir. Baseando-se nessa caracterização, todos podem trabalhar profundamente em si mesmos e aprender a lidar com os tipos de caráter na trajetória do desenvolvimento. Desse modo, a caracterização torna-se dinâmica e passa a ser a chave da fenomenologia do desenvolvimento biográfico. Tudo bem? Posso perguntar, Helena? Esse Claro. fato de a gente adormecer nessa passagem dos planetas, isso é por conta da nossa ação aqui terrena? Então, assim, desencarna e aí talvez nessa transição planetária, o que você teve desenvolvimento na Terra te faz adormecer em determinados estágios, porque fala que você tem afinidade a alguns planetas e ali você absorve mais, em outros não. Seria isso? O que eu entendo é você vai ficar tanto tempo nos planetas quanto for necessário para você adquirir as qualidades para que você aqui na Terra desenvolva a sua tarefa kármica. E por que que ele fala que tem planetas que você fica adormecido, como se fosse adormecido? Porque talvez você não vá ter tantas qualidades daquele planeta. Assim que eu entendo, Ah, entendi. né? Talvez isso não seja necessário para aquilo que você vem fazer aqui na Terra, né? E esse não ser necessário, eu acho que a gente tem que ampliar, né? Porque assim, é aquilo, é o seu destino aqui na Terra, né? Aquilo que você escolhe como as suas possibilidades aqui na Terra. Assim que eu entendo. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, Cris, tá? Mas essa decisão de vir para a Terra é quando a gente está na frente, é bem nessa transição da meia-noite cósmica, seria isso? É, Então, assim, quando eu decido, eu já sei mais ou menos o percurso que eu tenho que fazer, e aí por isso que eu passo. Quero entender, ele é meio confuso na minha cabeça. então, eu também não sei muito bem, né? Mas é assim, quando você chega, aquilo que a gente lê é que quando você chega lá na meia-noite cósmica, você toma a decisão de descer, de se tornar um ser humano, porque você tem coisas a realizar, não só para você, mas em prol da humanidade como um todo. E daí você vai fazer o caminho de volta, você vai passar outra vez por Saturno, Júpiter, Marte, o Sol. Vênus, Mercúrio e a Lua. E aí você vai ficar tanto tempo for necessário em cada planeta para a sua tarefa kármica, né?
Agora ficou mais claro. Tá. Obrigada. Lua 2 foi descrita como o processo no qual a corrente hereditária, que atua através do tempo, é trazida de volta a partir do espaço. É um processo de espelhamento em que o passado pode aparecer em nossa consciência como imagem. Essa imaginação consciente é a base da nossa capacidade para combinar pensamentos com imagens pensadas, nosso intelecto. Quando essa atividade de pensamento e espelhamento intelectual é muito intensa, temos a base do materialismo, a ciência natural positivista. Quando esse pensar imagético é permeado por outras qualidades planetárias, entretanto, surge o que atualmente ainda é chamado de ciência alternativa. Mercúrio 2 foi descrito como a forma que surge de fluxos convergentes. Na psique, isso conduz à habilidade de ter encontros reais com as pessoas e com o mundo à nossa volta. A partir desse encontro, algo novo surge na biografia, um novo interesse, um novo círculo de amigos e etc. Vênus 2 tem uma íntima ligação com isso. Fisiologicamente, nós descrevemos essa força como excreção. Em termos psicológicos, vem a ser discriminação com base na experiência de vida. Discriminação entre o que é de essência real e o que não é. Por exemplo, na amizade ou na escolha de áreas de interesse. Marte 2 foi descrito como um processo bloqueador ressonante, no qual a ordem da matéria vem a ser visível na substância de proteína. É um processo de ordenação de substância vital. Esse processo de ordenação, entretanto, só cessa sua atividade na substância morta. A proteína jovem é um estonteante processo caótico. Somente com a morte ela adquire sua fórmula química. As substâncias criadas tornam-se cada vez menos móveis e então assumem um caráter mais denso. Na corrente encarnatória, a força de Marte torna-se audível na palavra, que dá expressão a tudo o que vive no ser humano. Na corrente excarnatória, a atuação marciana torna-se uma força ordenadora na esfera social. É uma habilidade para tornar conhecidas as intenções de alguém, com poucas e bem escolhidas palavras. Quando a força da corrente marciana 2 é fraca demais, vê-se o surgimento de frases feitas e slogans. Júpiter 2 manifesta-se no movimento anímico, o gesto pessoal que torna visível o homem na vida social como uma personalidade. Esse gestual torna-se evidente especialmente nas artes, como a euritmia e a pintura. A arte dramática é inteiramente baseada nesse movimento gestual anímico. Saturno 2 é a força de ressurreição que parte do mundo do espaço para dentro do mundo do tempo. É inteiramente completada na morte. Além disso, Saturno 2 determina a habilidade de usar o sacrifício como base para a metamorfose das experiências terrenas de espiritualização. O egoísmo, inabilidade em fazer sacrifícios, é característica da fraca atividade saturnina. Temos que acrescentar que os processos da força planetária 1 trazem a força do passado, trabalhando com regularidade como um relógio. Mas a corrente 2 tem de ser dominada conscientemente pelo homem
em seu desenvolvimento espiritual dirigido ao futuro. Este é o processo de tornar-se maduro. Veja também o meu livro Fases da Vida. As qualidades planetárias podem ser caracterizadas ainda de outra forma, ou seja, como disposições anímicas, por meio das quais as pessoas podem ser identificadas no mundo. Como resultado, temos o seguinte esquema, de acordo com as palavras de Rudolf Steiner: pensamentos cósmicos e humanos. O indivíduo saturnino tende ao gnosticismo. O indivíduo jupiteriano, à lógica. O indivíduo marciano tende ao voluntarismo. O indivíduo solar tende ao empirismo. O indivíduo venusiano tende ao misticismo. O indivíduo mercurial tende ao transcendentalismo. E o lunar tende ao ocultismo. Se nos aprofundarmos nessas atitudes anímicas, encontraremos a correlação com as caracterizações comentadas nesse capítulo. Se, por exemplo, alguém tiver caráter lunar que tende ao ocultismo, essa pessoa precisará ter o extremo cuidado em não fixar a realidade espiritual em sistemas abstratos e assim roubar-lhe a vida. O poder anímico de Júpiter pode, nesse caso, trazer a vida novamente. Havíamos descrito o processo solar como um movimento espiralado de contração e expansão. Então, aqui tem uma espiral que entra e uma que contrai e outra que expande. O eixo do movimento em redemoinho das correntes encarnatórias às correntes excarnatórias repousa onde as qualidades solares encontram e permeiam a Terra. A essência das forças terrestres, entretanto, é a resistência. Ela permite que, num período relativamente curto entre o nascimento e a morte, ambas as correntes possam interagir e atuar simultaneamente em cooperação rítmica, respiração e batimentos cardíacos. O segredo da saúde física e espiritual reside na interação das forças encarnatórias e excarnatórias, o que é específico para cada fase da vida. Isso pode ser esboçado neste desenho. Então, a gente outra vez tem o processo encarnatório de um lado e o excarnatório do outro, tendo a Terra como ponto que fixa, como a resistência. Então, Saturno, morte no espaço. Vamos ler assim na sequência? Saturno, Júpiter, e depois sobe? Melhor? Saturno, morte no espaço. Júpiter traz a beleza plástica. Marte, atividade. O Sol, a encarnação. Vênus, a nutrição. Mercúrio, fluidez. Lua, reprodução. Chegamos na Terra. E daí, no momento de excarnação, a Lua faz a diferenciação, Mercúrio, o encontro, Vênus, a excreção, Sol, a excarnação, Marte, ordenação de substância, Júpiter, o gestual, e Saturno, a ressurreição. Terminamos o capítulo. Isso está associado à idade também, né? Nesse desenho, não. Como assim a idade? Sim, aqui ele começa com, digamos, Saturno é encarnação, né? Encarnação e ressurreição. Porque no texto ele coloca, né, que Saturno é até os 30 anos, depois volta com 56, né? É, isso mesmo. Mas ele não faz em relação aos outros, não, né? Não, mas a gente pode fazer, né?
Então, cada planeta tem um ritmo, né? Então, Júpiter, as forças de Júpiter atuam basicamente dos 49 aos 56 anos. E o ritmo de Júpiter é um ritmo de 12 anos. Daí Marte vai atuar dos 42 aos 49. E Marte tem um ritmo bem curto, acho que são 3 anos. Eu não tenho certeza disso. Significa que é de 3 em 3 anos, não é o ciclo todo de. Não, é assim como o Saturno tem um ciclo de 29 anos, ele é bem longo. Marte, o ciclo dele é mais rápido, mas eu não tenho certeza se são 3 anos, tá? O Sol, o ritmo é de 33 anos e o Sol atua na nossa biografia muito dos 21 aos 42 anos. Vênus É, atua e, dos 14 aos 21. Mercúrio, dos 7 aos 14. eu não entendi, Mercúrio, dos 7 aos 14. E a Lua, do 0 ao 7. mas aí o 1 e o 2 têm fases diferentes? Daí sim, faz diferença e a gente pode pensar que também, se a gente vai aprofundar esse estudo, a gente pode pensar que, por exemplo, do 0 ao 7, Lua e Saturno estão atuando lá, que também está condensando forma. Todos os planetas atuam em tudo, né? Mas assim, especificamente é a Lua, do jeito que eu falei, a Lua do 0 ao 7. Mas a gente tem que olhar as complementariedades também, os opostos aí. Acho que quer acrescentar, Cris, aí? Muito Tem bom. uma coisa, Eliana, posso falar uma coisa que eu achei Ah, muito interessante lá na formação, trouxeram para a gente também observar qual o nosso ritmo, que é mais parecido com qual planeta, né? Observar o nosso ritmo na nossa biografia, né? Tem coisas que parece que sempre acontecem num ritmo, né? E aí a gente fala, ah, tá mais parecido com quem aqui, né? é. E a questão é que a gente estuda os ritmos dos setênios, de 7 em 7 anos. Mas às vezes uma biografia, ela pode ser mais rápida, né? Então acontecerem as mudanças num tempo menor e outra que as mudanças acontecem num tempo maior, né? Então a gente tem como referência o arquétipo, mas como que a gente se encaixa nesse arquétipo? Como lei pessoal, né? É isso que a Patrícia está trazendo. Muito bem. Continuamos, Cris? Que horas são? Nem sei. 8h50. Temos 10 minutos. Continuamos, né? Então, nós vamos para o 10º capítulo, o desenvolvimento das almas da sensação, do intelecto e da consciência. Na vida da alma, ocorrem várias formas de desenvolvimento que ou são muito lentas ou muito rápidas, retardadas ou aceleradas. Essa variação sempre resulta em um desenvolvimento irregular das 3 qualidades anímicas, já mencionadas no capítulo anterior, como alma da sensação, alma do intelecto e da razão e alma da consciência. O homem moderno deve desenvolver essas qualidades de forma a estar apto a atuar em seu tempo, tanto interiormente, na experiência de si mesmo, como exteriormente, na experiência do mundo e de seus semelhantes. Numa conferência de 1910, Rudolf Steiner descreve a situação dessas forças anímicas perante as forças orgânicas e em conexão com as atividades planetárias no homem.
Em sua vida consciente, o homem é um ser do meio. Rudolf Steiner usou o termo self para nomear as vivências diárias do ego na alma. O self é uma composição de concepções, memórias, sentimentos, aspirações e impulsos, cuja continuidade posterior é mantida particularmente pela memória. Uma vida diária saudável tem suas raízes nas forças do meio. Em termos de forças planetárias, essa qualidade mediana é a atividade do Sol, indicada no diagrama que segue pela expressão self-solar. Tem um diagrama aqui na outra página, né? Que depois a gente pode ver. Tão logo a consciência se desvie muito, tanto para o nível inferior como para o superior, surgem estados anormais de consciência. Esses permanecem anormais e perturbadores, enquanto o ser humano não é capaz de restaurar o equilíbrio interno, por meio de um fortalecimento do polo oposto, mediante um desenvolvimento interior intencional ou através da própria vida. Em essência, podemos, na representação dessas qualidades anímicas, reconhecer novamente os dois caminhos: o caminho exterior, o mundo das qualidades planetárias acima do Sol, e o caminho interior, o mundo das qualidades planetárias abaixo do Sol. Neste capítulo, focalizaremos alguns aspectos do desenvolvimento dessas qualidades anímicas do ponto de vista das 7 forças planetárias, de acordo com o capítulo anterior. Então, aqui está o diagrama que ele fala, que ele fez numa forma da lemniscata, onde o Sol está no meio, e a gente tem as forças externas acima, Marte, Júpiter e Saturno, que ele coloca como planetas libertadores. E abaixo a gente tem Vênus, Mercúrio e a Lua como planetas do destino. Daí ele coloca que Saturno tem a ver com a alma da consciência, a intuição e o homem espírito. Então, a gente viu, agora a gente falou que é dos 56 aos 63 anos. Júpiter, alma intelectual afetiva, tem a ver com a inspiração, o espírito vital, dos 49 aos 56. Marte, alma da sensação, consciência imaginativa e imaginação, self espiritual, 42 aos 49. E aí a gente tem o self solar, autoconsciência, 21 aos 42. Vênus, Eu não entendi qual a idade do self solar. 21 aos 42. Obrigada. Vênus, o corpo astral, psique, 14 aos 21. Mercúrio, corpo etérico, as forças vitais, dos 7 aos 14. E a Lua, corpo físico, a forma, do 0 ao 7. Paramos? Eu sugiro que sim, porque aí ele entra, vai começar a alma da sensação, não é? Sim. A gente vai entrar na alma da sensação e vai ficar meio perdido ali, né? Melhor não. Sim. Então, esses planetas libertadores você chama de externo, é quando você vai em direção ao mundo, você entra no mundo, e esse planetas do destino poderia entender como forças internas. De formação do corpo, vamos dizer assim, né? Tá.
Mas não sou eu que falo, ele fala aqui, né? Na página anterior, ele trouxe isso, o caminho exterior, Do caminho interior, sim, sim. qualidades planetárias acima do Sol, né? E o caminho interior, o mundo das qualidades planetárias abaixo do Sol. Tá, isso mesmo. Então é um processo, nosso processo de construção do ser tem esse caminho mesmo, né? Dentro e fora, né? Sim, É o tudo tempo. assim, né? Isso. O tempo todo eu tava lendo uma- um livro aqui sobre dente, né? E o tempo todo, ao mesmo tempo que ele está erupcionando para fora, tem todo um processo dentro acontecendo, dentro do dente, né? E ao mesmo tempo tem em volta da boca, e tem no músculo, e tem no sangue. É lindo ver isso no corpo humano, né? O tempo inteiro tem o que chama de contração e expansão, né? Legal. Para a gravação,